Ok, então neste vídeo vamos fazer uma abordagem do AVC isquêmico baseado nas imagens de ressonância magnética, principalmente na difusão e na perfusão. Veja nesse esquema, você tem aqui o tecido cerebral, aqui o vaso que nutre essa área de tecido cerebral. Se você ocluir esse vaso por um trombo ou um êmbolo, por um coágulo, o sangue deixa de chegar a essa região do tecido cerebral que era nutrida por esse vaso. Veja, na periferia dessa região o fluxo continua normal e às vezes até aumentado, porque vasos de outras regiões que não estão desenhados aqui formam uma rede de circulação colateral que nutre essa periferia da lesão. Um pouco mais profundamente no tecido, existe uma área de penumbra, onde ainda chega um pouco de sangue, vindo principalmente dos outros vasos que estão ao redor, mas esse sangue é insuficiente para manter funcionando essa parte do tecido. Então, essa parte do tecido sofre uma isquemia, mas ainda não morreu. E na parte central, o tecido vai morrendo, porque a isquemia é suficiente para matar as células por falta de oxigênio, por falta de glicose, mas principalmente de oxigênio. Então esta área de tecido que está sofrendo, mas que ainda não morreu, é chamado área de penumbra. Se você desobstruir o vaso com trombolítico ou com qualquer outra forma de desobstrução, essa área volta a funcionar, ela é salva, é tecido nervoso que não morre, que deixa de morrer. Então esse é o objetivo do tratamento, desobstruir o vaso para que a área que está sofrendo, mas ainda não morreu, a área de penumbra, volte à atividade normal. A área que já morreu não tem jeito. E veja o que acontece com o tempo. Então nós temos aqui uma área de penumbra. Com o tempo, a área de infarto, a área de morte celular dentro da área de penumbra vai aumentando. Então, quanto mais rápido for o tratamento, maior a quantidade de tecido cerebral será preservada, será salva. E no final, se não for feito nada, toda a área de penumbra acaba morrendo, o infarto fica enorme. Essa é a evolução natural sem tratamento. E como a gente pode verificar essa área de penumbra, quantificar essa área de penumbra? Você fazendo a perfusão, você obtém vários mapas. 2 mapas extremamente importantes nessa verificação é o CBF e o CBV, isto é, o fluxo de sangue cerebral e o volume de sangue cerebral. Na área que já morreu, na área de infarto, os dois estão reduzidos. O CBF e o CBV estão reduzidos. Na área de penumbra é interessante que o CBF está reduzido. Por quê? Porque quando você tem uma obstrução da artéria, o fluxo de sangue para aquela região vai reduzir, não tem como, porque ele não está passando pela artéria, não chega ou chega em pequena quantidade no tecido, então o fluxo reduz. Entretanto, os vasos do tecido que estão adjacentes, eles se dilatam e os próprios vasos da área que está sem fluxo também se dilata, é uma autorregulação cerebral. Dilata para tentar aumentar o fluxo naquela região que está sem sangue, que não está recebendo sangue. Então, essa dilatação vai acabar aumentando o fluxo nas regiões adjacentes ao tecido que está morrendo. E isso faz aumentar o volume de sangue nessa região. Portanto, o mapa CBV fica aumentado, fica com um volume alto. Então, aqui no CBF, o fluxo vai estar diminuído e no CBV o volume estará aumentado, ok? Não sei se ficou claro.
isso é na área de penumbra, quer dizer, é um tecido que está sofrendo, mas ainda não morreu. Um tecido que pode ser salvo pelo tratamento, pela desobstrução da artéria. Então, com CBF e com CBV, você consegue estimar mais ou menos quanto é de tecido que está em sofrimento, mas ainda não morreu, na área de penumbra. Observe que com a diminuição do fluxo cerebral, o fluxo normal é 60 ml por 100 gramas por minuto. Se você diminui um pouco o fluxo, há uma isquemia reversível, o neurônio para de funcionar porque tem uma disfunção elétrica na sua membrana, mas se você diminuir mais ainda, a disfunção da membrana passa a ser irreversível e a célula morre. Então a área de penumbra está mais ou menos aqui, nessa faixa de isquemia reversível. A área de infarto já é morte celular. Vamos aqui entender na imagem. Nós temos aqui um mapa, esse aqui é o CBF. Neste caso aqui, uma obstrução da artéria carótida interna. Veja que todo o hemisfério cerebral está sofrendo uma hipoperfusão. Aqui, a obstrução foi da artéria cerebral média. Veja que o território da artéria cerebral média está sofrendo uma isquemia, da anterior e da posterior não estão. Aqui parte, né, da cerebral média. E aqui é uma outra parte da cerebral média, são 4 pacientes diferentes. Então, essas áreas são áreas de isquemia, visto aqui pelo mapa de perfusão, pelo CBF. Então, nós teríamos que ver aqui o CBV, o volume, para ver quanto é a área isquêmica. Mas neste caso, nós não temos o CBV, nós temos a difusão. E a difusão, ela mostra a área que já está morta. Significa que a área infartada pode ser estimada, a área morta pode ser estimada pela difusão. Neste caso, você tem um mínimo ponto aqui de área com restrição de difusão. O resto não tem restrição de difusão. Significa que toda essa área que está hipoperfundida, mas ainda não infartou, ela pode ser salva se a artéria for desobstruída. Aqui, por exemplo, você tem aqui o infarto nesta área, restrição de difusão nesta área, mas toda essa área aqui tem hipoperfusão. Aqui a mesma coisa, morte celular, né, AVC isquêmico, já nesta área, mas tem alguma outra área que ainda não tem restrição de difusão, mas tem hipoperfusão. E aqui a mesma coisa, pequenos pontos aqui de morte celular, de infarto, mas grande área ainda sem restrição de difusão, mas com hipoperfusão. Com isso, a gente pode estimar a área de penumbra, que é o chamado mismatch, que é a comparação entre o CBF e a difusão. Veja que é CBF, não pode ser CBV, tem que ser mapa de fluxo, para comparar com a difusão. Então aqui eu fiz a comparação e toda essa área aqui é mismatch, é tecido que está isquêmico, mas ainda não infartou e que pode ser recuperado se a artéria for aberta. Aqui já infartou, aqui está isquêmico, é a área de penumbra, está isquêmico, mas não infartou. Esta área já infartou e estas duas áreas estão isquêmicas, mas ainda não infartaram. Aqui apenas esses pontos foram infartados e toda essa área aqui está isquêmica, mas não infartou. Então, todo esse tecido do mismatch, que está na área de penumbra, na zona de penumbra, ele pode ser recuperado aí. Veja que isso depende do tempo, porque como nós vimos, com a evolução, toda essa área vai acabar infartando, ok? E aqui as angiorressonância desses mesmos casos. Veja aqui, obstrução da carótida interna, você praticamente não tem vasos da cerebral média, da anterior, tem um pouquinho da posterior, mas veja a pobreza vascular, veja desse outro lado, obstrução da cerebral média,
né? A carótida interna está aqui, desse lado, cerebral médio está aqui, não tem cerebral média desse lado. Veja aqui, tem um pedacinho da cerebral média, mas falta outro ramo da cerebral média. E desse outro lado, a porção superior e anterior de cerebral média estão normais, a porção posterior aqui faltou. Então, isso aqui, fazendo a perfusão, a difusão e a anjo, você tem um mapeamento completo aí da área que infartou e da área que ainda vai infartar, que está na penumbra, que é o mismatch. E você sabe exatamente a artéria que está obstruída. Então, com isso, fecha-se o ciclo aí do AVC. Obviamente que na evolução vai aparecer aí o hipersinal em flare no córtex e na substância branca e o hipersinal em T2 no córtex e na substância branca. Mas aqui já infartou, já não tem retorno mais esse tecido infartado. Ok? Isso é o que se procura aí nas imagens de ressonância magnética nos casos de AVC isquêmico. Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.